classificação geral dos médiuns. Kardec repete várias vezes sobre a mediunidade, sobre os médiuns, os tipos de mediunidade, porque a gente estuda lá na primeira aula, na segunda, depois vai passando, acaba que vai saindo um pouco da mente. Então volta ao assunto e aprofunda um pouco mais. E é isso que nós precisamos fazer, estudar sempre, ler muito, estudar bastante, praticar bastante, entender cada vez mais essa doutrina, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Então nós temos que trabalhar, agradecer a Deus as oportunidades de trabalhar, de estudar e de entender tudo isso, né? Para que nós possamos saber lidar com tudo isso. Então essa classificação geral dos médiuns, ele diz que a mediunidade é uma faculdade natural, inerente ao ser humano, ela está radicada no organismo. Inerente porque o homem nasce com ela, o ser humano nasce com uma mediunidade. E a mediunidade é o quê? É o grau de sensibilidade que cada pessoa tem de perceber coisas do mundo espiritual. Uns têm mais sensibilidade, outros têm menos. É por isso que fala que todos somos mais ou menos médiuns. Uns têm uma sensibilidade maior, outros têm menor, né? E ele diz também que não existe uma pessoa que nunca tenha tido um rudimento qualquer de mediunidade. E aí a gente conversando, a pessoa fala, não, eu não sou médium, não sinto nada, não vejo nada. Não... Teve sim. Às vezes, lá no pensamento, a pessoa está sozinha, ela fala assim, nossa, tal coisa, lembra, pensa, vem uma ideia, vem alguma... Ela está entrando em contato com o mundo espiritual. Porque quando Kardec perguntou para o espírito de verdade, falou, os espíritos influem em nossa vida? Ele fala, muito mais do que imaginais, porque de ordinário eles vos dirigem. De ordinário quer dizer o dia inteiro. De vez em quando a gente abaixa a vibração, fica louco da vida e aí vem o outro que cutuca, né, Dari? O Dari sabe que ele estuda, quer dizer, quinta-feira nós estudamos bastante junto também. Então, a gente conversa muito, eu com o Dari. E aí, porque nós não ficamos o tempo todo com a vibração lá no alto, mas todo mundo tem problema. Todo mundo tem preocupação, tem coisas, aí você te irrita, ou alguma coisa está errada, você abaixa um pouco a vibração. Bom, mas o importante é a gente, de repente, se reequilibrar e saber que a influência dos espíritos estão atuando em nossa vida. E a mediunidade, independente da cultura, da raça, da posição social, da moral, da cor, de qualquer coisa, é do ser humano e é só no ser humano. Porque na quinta-feira a gente estuda o livro dos médiuns, a gente estava estudando a mediunidade dos animais e a diferença foi assim, maravilhoso o texto. Eu já tinha estudado muito tempo desde bolinha lá. Mas é bom você relembrar, né, para saber a diferença, porque o que acontece com o ser humano, nós temos corpo físico, espírito e perispírito, como nós vimos naquela primeira aula. E o perispírito, quando desencarna, vai o espírito e o perispírito do outro lado. Então foi a parte pensante para lá, ficou a carcaça aqui, o corpo físico, né? Bom, nós encarnados, nós estamos aqui, corpo físico, espírito e perispírito. E o desencarnado, espírito e perispírito. Então a natureza do perispírito nosso que está aqui é semelhante à natureza do desencarnado. Então é por isso que quando eu falei aquelas ondas de energia, daquela
primeira aula lá, de sintonia vibratória, que vibra na mesma frequência de ondas. Quando a gente vibra naquela frequência, nós estamos em sintonia vibratória com aquele perispírito que vibra naquela mesma faixa. Aí eu entro em comunicação com ele, com aquele determinado espírito. Além disso, nós emitimos uma energia, que tudo isso que a gente emite, nós estamos transmitindo energia, cada pessoa movimenta uma quantidade de energia, e é relativa, não é absoluta, é diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, eu falo alto, que é meu jeito assim, então a minha energia é diferente de uma outra pessoa, da Lucinéia questão, ela fala baixinho, né? Tão delicada, eu tenho até medo de falar alto perto, eu vou ferir os tímpanos da coitada, né? Então, mas é verdade, cada pessoa tem um tipo de... Então essa energia que eu movimento, ela é irradiada para fora. Da mesma forma que eu estou irradiando energia, que é a energia perispirítica, o perispírito do desencarnado também está emitindo energia para mim. Então eu entro em afinidade ou energia ou fluido, tanto faz, em afinidade fluídica, porque o meu fluido bateu com aquele cara, deu certo. E a minha mente está vibrando numa faixa X e o outro também está vibrando na faixa X, pronto. Aí eu posso captar a informação daquele espírito que está passando. E isso independe de qualquer outras coisas, não importa. E muitas vezes tem gente que fala, nossa, fulano é totalmente imoral, mas ele tem mediunidade. Mas o que vai depender da moral é a educação mediúnica, vai depender do médium, como ele vai usar a mediunidade. Então tem muita gente que cobra, né? Porque dar de graça o que isso recebeu de graça, dar de graça o que de graça recebeu. Tem gente que cobra, tem umas pessoas que lê carta, outros que lê não sei o que, e faz uma série de coisas e cobra por isso. E isso é imoral. E também pessoas que querem às vezes não cobram nada, mas que querem ser o tal, quer ser o bom, quer se achar que é o tal e tal. Então, a imoralidade está numa série de coisas, e a mediunidade independe de tudo isso, porque é uma faculdade natural. Kardec falou isso em 1850. Aí, de uns 30, 40 anos para cá, os estudos científicos foram avançando, porque o André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele fala sobre a glândula pineal. Gente, é um texto fantástico, né? Fantástico. Ele fala, esse livro Missionários da Luz, nenhum espírita poderia deixar de estudar, porque duas coisas importantes, tudo é importante, mas que marca totalmente esse livro é a reencarnação do Segismundo, que são capítulos a fio, que aquilo mostra exatamente o que é a lei de causa e efeito, e sobre a glândula pineal, que é a glândula da vida. Então, o André Luiz já falava isso lá, mas os cientistas e pessoas mais atualmente fizeram um estudo sobre a glândula pineal. E tem um médico lá em São Paulo, e ele é eu sou tiete dele, eu já citei ele aqui, Sérgio Felipe de Oliveira. É só entrar na internet e colocar Sérgio Felipe de Oliveira, e aí vem o rol de palestras desse homem. Ele faz palestra no exterior, nas universidades, professor universitário, tem consultório em São Paulo, ele é um doce. Então ele fez um estudo sobre a glândula pineal,
Eu já participei de vários congressos assistindo ao vivo palestra dele, aí você fica assim, babando. Dele, do Número Faturi, do Dr. Cascapeira, eu, quando tenho essas oportunidades, eu vou. Uma vez com o Dr. Cascapeira fazendo uma palestra, foi em São Pedro, uma palestra médica, um congresso médico espírita, mais de 400 pessoas assistindo, e ele falou 1h30, assim, tomou um gole d'água, o homem fala divinamente. Novo. Quando ele falou, e para terminar, sabe o que é 400 pessoas falar? Ele continuou falando. Porque o assunto era maravilhoso. E aí, quando entrou o começo da pandemia, um dia ele, numa entrevista que eu assisti ao vivo, só que não foi na Globo, infelizmente. Ele falou que as pessoas tinham que tomar ivermectina, que daí não ia pegar a Covid. Eu falei, se o doutor Cascapeira falou isso, vamos tomar. Eu tomei e não peguei. E depois eu parei de tomar vacina. Entendeu? Então, a gente tem que seguir a ciência que está, né? Bom. Mas o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele fez uma pesquisa sobre a glândula pineal. E ele fatiou, eles fazem estudos lá em São Paulo, e essas pessoas que são indigentes, que não tem, que pegam o corpo para fazer. Eu tenho um amigo daquele Rio Claro que fez medicina que contava isso, para eles aprenderem a cortar, a ver órgão e tal, e aí a família deixa lá e depois enterra os pedaços lá, tudo bem, mas ninguém vai reclamar, e é estudo aqui. Bom, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele fatiou uma glândula pineal e ele descobriu dentro da glândula pineal cristais de apatita. Apatita é um mineral que é altamente eletromagnético. O que acontece com o eletromagnético? Ele atrai e irradia energia. É um ímã. E aí cada pessoa tem uma quantidade relativa também desses cristais na glândula pineal. Então, ela fica aqui assim. Se virar aqui, põe o dedo aqui, tem um buraco no fundo aqui, ela fica um pouco para cima disso. Aqui, da nuca lá. E ele tem os desenhos na internet, vários tipos, parece uma flor, conforme o modelo. Então ele coloca todos os tipos e coloca lá os cristais de apatita. Então uma pessoa que tem maior quantidade de cristais de apatita tem uma sensibilidade maior, porque ela capta mais energia do mundo espiritual. Olha que interessante isso, gente. O André Luiz falou isso na década de 40, no livro Missionário da Luz, mas não falou dos cristais de apatita, porque quando eles começaram a passar essas informações, era o André Luiz, passava para o Emmanuel, e o Emmanuel passava para o Chico. Mas quando o André Luiz ia levar para quem assistiu o filme, quem leu O Nosso Lar, sabe disso. E tudo que ele pegava de informação, ele tinha que levar lá para a governadoria, ver se podia passar tudo aquilo que ele queria falar. Então tinha uma série de coisas que eles falavam. Até aqui você fala, mas por isso que existem verdades que a gente não podia suportar lá e existem hoje. Outras que nós ainda não podemos suportar. Porque a gente não tem conhecimento tão profundo. Um dia nós vamos dar um conhecimento profundo para poder entender exatamente tudo o que está sendo falado. Mas hoje ainda falta, né? A gente tem, nosso conhecimento está um tanto quanto limitado. Então nós precisamos ir aprofundando, entendendo cada vez mais. Então, gente, a mediunidade é isso. E nós podemos desenvolver a nossa mediunidade quando nós temos o princípio lá dentro. Todo mundo tem o princípio dela, porque todo mundo tem glândula pineal e tem cristais de apatita.
Então nós podemos trabalhar tudo isso, treinar a concentração, que é o que a gente faz na próxima, depois vai falar sobre, tem mais uma aula, depois a gente vai fazer prática, e vai treinando a psicografia, a psicofonia, a vidência, a audiência, tudo que eu vou falar aqui. Mas nós vamos trabalhar nossa mediunidade, aí nós podemos trabalhar mais, desenvolver, e vai depender de cada um de nós, porque se a gente passar a vida só vendo a parte material, você nunca vai se conectar. Nós temos que ter um momento de sair daquela sintonia da parte material, de sair de tanta coisa ruim que a gente vê por aí, a mídia passa tanta porcaria, né? Tanto na internet quanto na TV e tudo, tem tanta coisa ruim que se você for ver, se liga o jornal da manhã, é assalto, é roubo, é estupro, é morte, é não sei o que, é briga. Não assiste isso. Sai daquela sintonia, né? Vê outra coisa, vai olhar a planta, vai olhar as árvores lá fora, passarinho cantando, abre a janela e fala, que dia lindo, bom dia, né? Estou vivo, acordei, estou pisando, estou andando, né? Porque no meio dessa semana, na quinta-feira, eu acordei 3 da manhã, pedi para a turma fazer o estudo em casa, que eu não conseguia nem andar. 3 da manhã e fiquei lá. Aí dormi, passou o dia, aí fui, entendeu? Então, a gente agradece a Deus quando acorda, levanta com os 2 pés e anda. E assim é. E aí a gente vai trabalhando essa sensibilidade que nós temos lá dentro, né? Olhando um, olhando o outro, olhando para as pessoas, vendo o que cada um está necessitando, tendo um olhar maior de carinho, de solidariedade com os outros, né? De respeito com o direito do outro. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar essa psicosfera que está tão baixa, né? Das pessoas todas, tantas pessoas fazendo tanta coisa errada. E aí nós podemos melhorar através do nosso pensamento, da nossa emissão de energia, desse fluido perispirítico nosso. Bom, combinando os fluidos perispiríticos, os espíritos não só transmitem aos médios seus pensamentos, mas chegam a exercer a influência física, fazendo falar ou agir à vontade. Todavia, a elevação moral do médium e o seu controle sobre a faculdade que possui impedirá que maus espíritos venham tomar conta de você, do seu corpo, e fazer você agir fora do seu livre-arbítrio. A elevação moral do médium. É isso que importa, né? E imoralidade não é só roubar, matar, trair a mulher, trair o marido, não é só isso não. É muita coisa. É falar mal do outro, é fazer fofoca, é promover a discórdia, é não respeitar o direito do outro, porque as pessoas não têm. Tem coisa que não foi nem o Kardec que falou, que é a ética que fala. A minha liberdade termina onde começa o direito dele, o direito de vocês. A liberdade de vocês termina onde começa o meu direito. Se a gente pensar nisso, não é? Todo mundo tem direito e todo mundo tem liberdade, mas só respeitar os limites. Pronto. Não sai briga, não sai nada. Não, é o direito dele. É direito meu, é meu. Não é assim? Simples. Bom, então, nós temos médiuns facultativos ou voluntários e médiuns involuntários ou naturais. Os médiuns facultativos ou voluntários somos nós. Nós estamos aqui estudando, entendendo, nós somos voluntários, né? Trabalhar a mediunidade, entender como funciona, trabalhar tudo isso para desenvolver toda essa sensibilidade, aumentar essa sensibilidade nossa, entender como lidar quando vem uma entidade, alguma coisa, algum espírito, que a gente possa conversar, fazer uma prece,
né, ajudar. Então, esses são os médiuns voluntários. Mas existe, deixa eu ver se fala mais alguma coisa aqui. Ele por vontade própria está lá. Agora, tem os médiuns voluntários, involuntários ou naturais, está na outra página. E eles são também denominados de inconscientes pelo codificador, por Kardec. Então é um médium involuntário e ele é considerado inconsciente, por quê? Porque ele não tem consciência que é médium. Nunca ouviu falar de mediunidade, nunca estudou mediunidade, nunca nada. Então ele é inconsciente nesse sentido, de não ter consciência de que é médium. É diferente da mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Então eu vou explicar. Na mediunidade consciente, é o médium que é voluntário. Então ele vai aprender na mediunidade consciente, o perispírito que vai se manifestar, ele vem e acopla as energias no médium, certo? Então ele está junto aqui, ele é consciente. Então ele escreve, pinta, fala, vê, tudo consciente. O semiconsciente, a sintonia dele, ele fica um pouco mais afastado. Então ele não está totalmente junto, os perispíritos não estão tão juntos, está mais afastado. E a mediunidade inconsciente, ele está mais afastado ainda. E o médium, muitas vezes, não sabe nem o que falou. E nós temos no nosso grupo de quinta, um rapaz lá, que ele é inconsciente. Ele recebe as entidades e não sabe o que ele falou. Já recebeu duas manifestações que nós vamos verificar e que realmente a gente vai verificar para ver se não é, porque tudo você tem que pôr no crivo da razão. O rapaz aquele acidente de avião que deu, que o avião caiu no mar lá, um deles se manifestou lá e estava procurando a esposa e o filho. Aí ele deu o nome dele, o número do voo, do avião, tudo, e nós fomos pesquisar e realmente. Aí, isso já faz anos que esse avião caiu. Aí deu um problema lá, todo mundo, as famílias estavam brigando para receber uma indenização e tal. Aí eles chegaram à conclusão, faz um mês e meio que passou na Globo, que eles não pagaram nada aí porque analisando a caixa preta no avião, eles viram que quando o avião saiu, ele teve que subir muito e lá em cima 50 graus abaixo de zero, né? Eu sei porque meu cunhado, minha sobrinha mora na Croácia e quando eles vão para lá, dentro do avião a gente sabe que a temperatura está normal para nós, mas é 50 abaixo de zero. E aí o avião subiu mais do que era e tem uma parte lá da pressurização que congelou. Alguma coisa congelou lá e ele não girava mais aquilo e quando ele tentou abaixar, o avião veio de bico e caiu no mar e eles morreram. Desencarnou todo mundo. Então a companhia aérea não precisou pagar para ninguém. Bom, tudo bem, isso aí é outro problema. Só que nós fomos verificar disso. Mas antes disso também veio um padre e ele ficou conversando, fiquei 40 minutos conversando com ele estava de batina ainda, moço novo. E ele deu o dia que ele desencarnou e do que? Ele só falou isso. Eu desencarnei de um acidente vascular cerebral no dia 23 de setembro de 1981, alguma coisa assim. E eu fui procurar na internet. Ele falou, conversei com ele bastante, tal, que no fim ele falou, então não tem mais sentido eu usar batina? Eu falei, não. Ele achou maravilhoso, falou, nunca ninguém me ensinou desse jeito, então foi muito legal. Bom, eu fui procurar, quando cheguei em casa eu pus lá, padre desencarnado, eu não escrevi desencarnado, porque às vezes na internet, no dia tal.
Ele é de Rifaina, pertinho daqui. Ele trabalhou muito com jovens lá que tem uma cidade lá que tem calçada, Franca. O povo de Franca, a Câmara Municipal de Franca fez uma homenagem para ele, ele chama Rafael Romão. Deu certinho, deu todos os dados lá, do dia que tal. Eu falei assim, então, veja só, por isso a gente não pode falar, o fulano recebeu essa informação, o outro deu dados, vamos procurar para ver se é verdade. Porque às vezes a gente pode estar sendo, como é um médium inconsciente, pode estar sendo alvo de alguém que está querendo falar, deixa eu enganar essas pessoas. Vamos ver se eles são sérios. Fomos lá, viu e estava tudo certo. Então, ele sempre recebe informações assim, mas ele não lembra o que foi, porque ele é mediunidade inconsciente. Então o perispírito fica ali, mas fica mais afastado um pouco, e a mente dele, ele fala, mas não lembra nada do que falou. Então é diferente desse médium, que ele é inconsciente, porque ele não tem consciência que ele tem mediunidade. Deu para entender a diferença? Deu, né? Que bom. Que legal. Bom, aí depois ele fala a classificação do geral dos médiuns. Fala assim que antigamente, em todas as épocas, sempre existiu a mediunidade, e antigamente as pessoas, como não tinha estudo nenhum a respeito, considerava que os médiuns eram bruxos, eram feiticeiros, eram magos, né? Era isso que falava. Quantas pessoas lá foram queimadas na fogueira da Inquisição, né? Joana d'Arc foi uma delas. Para poder, Joana d'Arc foi Judas, né? Judas Iscariote numa encarnação dele. E a última encarnação, sabe a última encarnação dele? Vicente de Paulo. Olha a evolução que teve. Então, a mediunidade, o estudo da doutrina espírita, a revelação espírita veio trazer para nós a existência do mundo espiritual, mostrando para nós que é uma realidade, que não tem nada de sobrenatural, nada, que é uma coisa totalmente natural. Totalmente natural. E eu estava assistindo uma palestra ontem, que o Orson Carrara passou para nós, ele manda muitas coisas, e tinha um rapaz lá que estava falando, Milton alguma coisa, e ele falou o seguinte: o tempo está passando muito rápido para todos nós, e ninguém está se dando conta, né? A maior parte das pessoas não se dá conta que a vida não acaba no cemitério, que tem a continuidade. Então está deixando para trás muita coisa de fazer, está deixando muita coisa para trás. Ele falou assim: quanto tempo faz que descobriram o telescópio? Há muito tempo, né? Então o telescópio veio mostrar para nós tudo que é macro, tudo que é grande, porque mostrou o céu, as estrelas, o mundo, os planetas, não foi? Passado um tempo veio o microscópio, que veio mostrar o que era mínimo, pequititinho, lá do infinitesimal. Então um mostra o macro, outro mostra o micro. E a doutrina espírita veio revelar a existência do mundo espiritual. Eu achei tão linda essa comparação deles falando sobre isso. E as pessoas se dão conta do macro e do micro e não se dão conta da existência do mundo espiritual. Então, é isso que nós precisamos divulgar. Falar para as pessoas que é assim a vida. E que nós temos que trabalhar tudo isso. Melhorar, pelo menos, né, a nossa vida. E independente de muita gente achar que é santo, que é feiticeiro, que é bruxa, que é isso, que é aquilo, chamam de macumbeiro, né? Às vezes você fala, eu sou espírita, fala, você é macumbeiro? Você é espírita de mesa branca? Eu falo, sou, não, aqui é mesa verde. Aqui é mesa verde e é mesa azul. Eu falo
falo lá no centro, gente, aqui nosso centro é de mesa azul, porque a toalha é azul lá no Verdade e Luz, aqui também. Então, desde a bola para que essa turma fale, nós sabemos que nós estamos com a verdade e agradecer a Deus, porque vocês acham que nós viemos para cá, esse grupo que está reunido aqui, nessa sintonia, veio por acaso se interessar pela doutrina? Nós temos que aprender isso para passar para os outros. Quantos e quantos que não tem nem noção, são esses médios involuntários aí, não tem nem noção que as coisas que estão acontecendo com eles não sabem que estão doando fluido para aquilo. No próprio livro dos médiuns fala sobre isso, o rapaz que jogava pedra na casa dos outros, tem histórias que não acaba mais no livro dos médiuns, falando sobre isso, sobre essa influência. É um estudo filosófico profundíssimo. Então, nós temos que, não foi por acaso que nós viemos, nós somos escolhidos para vir com essa mente aberta, para entender essa doutrina maravilhosa, para passar para os outros, para ajudar os outros a se melhorarem, a entender que a vida, existe vida após a vida. Né? Então, o que o André Luiz fala, e tem esqueci o nome, é um que foi fazer palestra lá na Verdade e Luz. Ele é de Iracemápolis, é um ginecologista. O Wagner Suchiato, né? Depois eu conversei muito com ele, ele é fora de série e tal. Ele falou assim: hoje, meus filhos, eu achei tão bonitinho ele falar meus filhos, que ele é novo, né? Nós estamos preparando hoje o nosso corpo que vamos usar amanhã. Da mesma forma que ontem nós preparamos o corpo que estamos usando hoje. Se eu deteriorar meu perispírito, amanhã eu venho. Quantos aleijões tem por aí? Quantos com problemas mentais, com cego, surdo, aleijado e daí para fora? E outras cositas mais, né? Preparou lá, veio aqui a resgate. Aí eu me pergunto, onde será que eu pisei com tanta força, né? Para doer tanto as minhas pernas. Eu sapateei alguma coisa, né? Enfim, vamos lá, né? Bom, aí, então depois ele fala sobre os médios de efeitos físicos. Os médicos de efeitos físicos, o médico de efeito físico, ele precisa de alguém que doe energia também, tá? Então, é o seguinte, na época, o Kardec colocou toda essa classificação geral. Só que, à medida que o tempo foi passando e que as pessoas foram entendendo que era mediunidade, os fenômenos de efeitos físicos foram diminuindo um pouco para aparecer mais os efeitos intelectuais. Por quê? No começo precisava chamar a atenção das pessoas. Então, as mesas girantes e tantas coisas que aconteceram, era para chamar a atenção das pessoas que existia um elemento inteligente atrás do fenômeno. À medida que foram se estudando e tal, e a coisa foi avançando, então os fenômenos de efeitos físicos diminuíram em relação para aumentar os efeitos intelectuais. Certo? Bom, é a mesma coisa. Antigamente, para a gente se comunicar, eu precisasse ligar para alguém lá em São Paulo. Tinha que ligar, esperar, né, um tempo para ver se atendia e tal e tal. À medida que foi desenvolvendo tudo isso, hoje, pelo Zap, minha sobrinha teve o bebê na Croácia. A hora que acabou de nascer o Léo, ela com o Léo no peito assim, o médico filmando e nós vendo aqui em Rio Claro. Coisa de 3 minutos. Então, à medida que as coisas antigas, eu estava conversando com o rapaz lá sobre os papéis de fotografia, a coisa mudou tanto, que hoje eu tenho 2 gavetas de CD. E DVD?
Eu falei assim, que eu tenho que digitalizar tudo por um pendrive. Eu vou esvaziar a gaveta. Porque olha só como as coisas são processos que você vai diminuindo. Eu tenho tudo fita cassete. Aí não tem mais o videocassete. As fitas eram dessa largura, aquilo ocupava um espaço e era grande assim, né? E grossa. E eu passei tudo em CD e DVD na época. E deram 2 gavetas, bem grandes, umas gavetonas que eu tenho lá. Eu falei, agora eu pego tudo aquilo ali, passo num pendrive e põe numa caixinha assim. Ou no HD do computador, né? E pronto. Então, a tecnologia está avançando muito. Então, as coisas que ninguém mais vai pegar gramofone, ninguém mais vai ninguém mais vai andar a cavalo para ir daquele Dom Pedro I lá, que né? Agora vai, passa o zap e acabou, passa lá no fim do mundo, já está sabendo. Então, e o que eu chego à conclusão? Que não vai demorar muito, meus bisnetos, por exemplo, se eu quiser, porque minha neta falou que não quer ter filho, então talvez não tenha bisneto, mas os bisnetos de vocês aí vão ter comunicação com o mundo espiritual pelo zap já. Eu vou estar desencarnada, mas se eu tiver a oportunidade de falar, liga lá, vou cutucar, né? Não é? A coisa está tão rápida, né? Porque daqui a pouco vai ter a transcomunicação do mundo espiritual para nós assim. Já está pela mente. Daqui a pouco vai estar por aparelho, não vai demorar, eu acho. Porque está bem evoluído, né? Pode ser que essas coisas que nós não podemos suportar agora vai ser um desses. Quem sabe? Né? Quem sabe? Bom, sei lá. Médios sensitivos ou impressivos. Essa denominação são suscetíveis de pessoas que vão pressentir a presença dos espíritos. E às vezes ela é suave. Então estou pressentindo, eu vi um espírito, às vezes você vê que ela vê com uma roupa, com a cor, com estampa na roupa, com tudo. O outro vê, só passar rápido. Outro percebe, sente um clarão, uma coisa, uma nuvem, mas sabe que tem alguém ali. Então, são os médiuns sensitivos. Por isso que o Kardec fala que todos somos mais ou menos médiuns. Porque às vezes você tem uma sensibilidade de alguma coisa, fala, nossa, eu tive uma ideia, tal. Eu tive ideia ou alguém sugeriu? Né? Quem será que sugeriu? Por que eu não pensei nisso antes? Às vezes a gente não fala isso. Eu não pensei nisso antes, por quê? Porque não tinha ninguém ali para ditar aquilo para mim naquela hora. Mas depois alguém falou, burrona, vai desse jeito. Para de pôr esse caminho, que são difíceis, vai por ali. Né? Sai daí. É isso aí. Bom, médios sensitivos ou impressivos, esse aqui. Médios audientes são os médios que ouvem o espírito e que às vezes é só ele que está ouvindo. Como no filme Ghost, era só o rapaz que ouvia, a negra lá ouvia e falava com a menina. Então, às vezes a pessoa ouve. Essa semana que passou, 2 vezes eu ouvi. Um dia na madrugada que eu levantei, o Paulo estava dormindo, e quando eu estou com dor, eu levanto, fico no escuro, quietinha lá, para não acordar ninguém. E aí eu ouvi falar, oi Gina, eles me chamam de Gina em casa. Oi Gina, 2 vezes. Eu fui lá no quarto porque eu fechei a porta, abri devagarinho, o Paulo estava roncando, que era a voz dele. Então no sonho eu acho que ele me chamou. E eu captei aqui. Às vezes eu ouço o Rogério falar assim, mãe, que barulho foi esse? E o barulho é dentro da minha casa. Eu falo, é no vizinho. É no vizinho. Mas a gente ouve coisas, ouve chamar, às vezes ouve falar alguma coisa. Aí o médium que é audiente, que ouve o espírito
falando, você conversa com o médium e pede para perguntar, conversar, entendeu? Então você pode estabelecer um diálogo com o espírito através do médium audiente. Mas posso fazer uma pergunta? Claro. Eu acho que é de interesse comum. Legal. Quando a gente ouve chamar o nosso nome, mas eu não estou numa reunião mediúnica, eu estou em casa, por exemplo, o que eu devo fazer? Você pergunta o que quer. Devo perguntar? Deve. E como que eu vou saber a resposta? Então, vai. Se você ouvir o chamado, vai ouvir pergunta, a resposta. Se você tiver uma filha igual a minha, ela fala assim: mãe, ninguém está chamando você, você está maluca, porque esse espírito tem chamado. A gente não pode se esconder embaixo da cama. Estou indo. Se esconder embaixo da Não cama. tem nada, não tem problema. O espírito não tem barreira. Oh, meu Deus. E um amigo meu que ele enfiava a cabeça debaixo da mulher. Eu falei, grande coisa. Você acha que o espírito, se ele atravessa a parede, o que tem? Mas quando falou, Gina, eu fui lá ver se era o Paulo que estava chamando. Mas era alguém para me chamar a atenção para alguma coisa. E eu fiquei pedindo ajuda, agora fazendo oração, para por que me chamaram. Porque eu falei, estou aqui, fala o que quiser. Então, depois não falou nada, eu estava quietinha lá com a luz apagada, sentada lá na cozinha, né? Tinha tomado um remédio, fiquei esperando fazer efeito e não chamou, e não falou nada. Mas o certo é perguntar, ó, você está me chamando, você quer me dar alguma ideia? Ou quando o Kardec estava codificando a doutrina, não foi o barulho lá, Sim. até ele fazer o tema certo lá, até a Nelly Godet ouviu? Ela entrou na biblioteca e ouviu também, que é a esposa dele. Então, a gente deve perguntar, né, o que quer. Quem que está me chamando? O que você quer? Primeiro ver se não tem o meu vizinho chamando, né? Então a gente tem que tirar todas as alternativas de que não seja alguma coisa comum lá. Agora, não tendo outra explicação, seria uma entidade que está ali querendo falar, ou chamou o nome, alguém que está precisando de ajuda. Era a voz masculina ou feminina? Não lembro. Às vezes é masculino, às vezes é feminino. Então, mas às vezes é alguém que está precisando de ajuda, e que porque o que acontece? Como a gente estuda bastante a doutrina e está sempre participando de tudo, quem falou isso para mim era, sabe, o seu Eric do centro lá, André Luiz. Ele era meu primo, tá? Ele era, e o seu Vicente do outro também era meu primo. Eu tenho bastante primo. E tem um primo que é padre também, eu não tenho isso. Só que esse primo padre ele é mais espírita do que padre. Ele escreveu, ele foi reitor da Universidade de Lorena, meu irmão mora lá, tem muita amizade. Ele veio para Rio Claro, fez uma festa aqui. Ele escreveu um livro, uma série de livros, mas um dos livros que ele escreveu é A Vida da Cor que Você Pinta. Você tem que ver que livro maravilhoso dele. A Vida da Cor que Você Pinta. E se você pintar de preto, né? Você pinta da cor que quer. Muito linda, é um livro filosófico. Então, e por que eu falei dos parentes? Não, porque você perguntou se era a voz masculina ou feminina. Feminino. Então, o seu Vicente falava assim, você sempre responda. E o seu Eric também, porque eu trabalhei lá com o Vicente e trabalhei com ele, com o seu Eric ali, rodei todos os centros aqui praticamente. E aí o seu Eric falava, tem sempre entidade perto de você, porque vocês trabalham bastante. Eu trabalhava no Verdade e Luz, eu dava banho em 3 lugares, no Verdade e Luz, no Allan Kardec e no André Luiz. Então, quando ele falou assim, o André Luiz era na Rua 1 ainda, antes de fazer a sede aqui perto do lago. Ele falava assim, Vi, você está sempre em oração e participando e tudo, então tem sempre entidade por perto que precisa de ajuda e vem atrás de pessoas que têm essa energia para pegar essa energia. Quando a gente não está prestando atenção, às vezes ele chama.
Então, tem que perguntar o que quer, quem é, o que quer. Eu pergunto, mas não respondo. Mas tu vai querer chamar ela não dormir, mãe? Ali? Ué, e se ela tivesse. E qual o problema dela estar viva? E chamar a mãe? Porque quando você dorme, o espírito não sai, não vai, e ela queria. O espírito dela queria falar com o seu espírito. Pode não ser no plano aqui, mas pode ser em outro lugar, no plano espiritual. Então, tem uma história nos livros do André Luiz, que agora não lembro qual deles, que era tinha uma entidade lá no plano que precisava da ajuda da mãe para tirar do umbral. E aí o grupo falou, só a presença da mãe desse rapaz vai conseguir fazer ele acordar para sair da onde ele está. E a mãe já tinha desencarnado, já tinha reencarnado, e era uma menina de uns 10, 12 anos já. O que eles fizeram? Olha que coisa linda, gente. É por isso que nós temos que estudar bastante. Eles fizeram a família dormir todo mundo mais cedo, pegou o espírito da criança, levou, ela se transformou, pegou a aparência da mãe para ir conversar com ele. Aí, quem sabe foi alguma coisa assim da Aí conversou, tal, foi, então, já estava reencarnado, porque ela estava no corpo, mas o espírito era aquele. É interessante essas coisas, né? Por isso que esses livros do André Luiz, eles têm umas explicações, umas coisas assim, que abrem a mente da gente para muita coisa, né? Bom, deixa eu ver aqui. Médios adientes, médios falantes, a gente já sabe que eu sou mais falante, mesmo sendo tão os videntes. Tudo bem, a gente já estudou. Agora eu vou falar sobre o sonambúlico, é o F lá atrás. O sonambulismo é uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que se acham reunidos. Então é interessante, o sonâmbulo. A pessoa está dormindo, ela levanta, ela age pelo espírito dela. É tipo de um animismo, porque o espírito dela que está falando, e que está andando, e que está atuando. O sonâmbulo. O Rogério tinha muito sonambulismo, ele levantava e ele falava numa língua, e eu falei, eu acho que é em javanês, porque não entendia nada. Não entendia. Eu levantava, tinha medo por causa daquela escadaria que tinha lá em casa, tem ainda, né, na outra casa, e é tudo de madeira, e eu falei, vai que escorrega e cai. E os quartos em cima, né, então tem os 3 quartos, tem a biblioteca no meio, eu ouvia o barulho, levantava e já ficava lá perto, para ele não descer a escada. E ficava ouvindo falar. Aí daqui a pouco parava e ia dormir de volta. A minha irmã mais velha também era sonâmbula quando a gente era criança, e na casa que eu estou morando hoje, a gente morava lá, e tinha uma bacia que a minha mãe lavava a louça e depois ela deixava ali em cima da pia. E a turma fala que quando o sonâmbulo põe o pé na água, ele acorda, né? Não? A minha irmã pegava aquela bacia, nós levantamos para ver, ela levantou, ficou andando, pegou aquela bacia, pôs água, pôs no chão, sentou e ficou batendo no pé assim, pegou uma toalha, enxugou e voltou a dormir. E não acordou ali, ela fez aquilo por ela. Então, tem muitas crendices, né, que falam. Então esse é o sonâmbulo, é o espírito dele mesmo que está atuando ali. Agora, quando é mediunidade sonambúlica, é outra coisa. A pessoa está lá no centro, está lá no trabalho, ela dorme praticamente, vem uma entidade, fala tudo para ela está totalmente fora do ambiente. E ela não vai lembrar nada, como se ela tivesse sonhado. É outro espírito.
O sonâmbulo é o espírito da pessoa. A mediunidade sonambúlica é um outro espírito que vai passar informação para ele. Aqui em Rio Claro teve uma pessoa que passou até informação que o marido da pessoa era uma mulher, não vou citar o nome porque senão fica muito comentário, queria desencarnar e ninguém teve coragem de falar para ela depois. Deu certinho, e aconteceu mesmo, pessoal. Então, e ela recebeu a mensagem, a brincadeira, né? E porque ela era sonambúlica, então ela não ia saber. A pessoa, quando ela é sonâmbula, ela só vai andar, ela vai se movimentar na casa, ou ela pode também falar? Pode falar. Mas é o espírito dela de outra encarnação, ou dessa que está lembrando alguma coisa e falando. Do Rogério eu acho que era de outra encarnação, porque não dava para entender, era uma língua totalmente estranha. Então, são essas duas diferenças que tem que se considerar, tá? Bom, médiuns curadores, o médium, ele trabalha com a energia e com o magnetismo dele e ajuda na cura das pessoas sem que a pessoa tomar nenhum tipo de medicamento nem nada. E nós conhecemos muitos médiuns curadores que já passaram por nós, e ainda na hora do passe também a gente ajuda muita gente, né? E muita gente sara através de passe e da energia magnética do médium sem precisar de remédio. Meu marido foi curado com um trabalho de passe. O médico queria tirar 2/3 do estômago dele, e eu falei, imagina, nem pensar. Aí foi fazendo o trabalho espiritual, tal, e ele saiu. E o dia que um médico que tratou dele veio lá na loja e falou, quem que te operou? Eu falei para esse médico que ele é uma gracinha, ele chama Castro. Nem sei o primeiro nome dele. Ele estava todo de branco, que ele foi ao Rogério, estava tirando foto dele para fazer passaporte. Eu estava lá no fundo, eu com o Paulo numa sujeira, mexendo em coisa guardada, nós estávamos tudo empoeirado. Falou, minha mãe está lá, meu pai. Ele foi lá e falou assim, quem que te operou? Eu falei, doutor Kratz. Ele falou, eu não conheço. Eu falei, não, eu conheço ele faz tempo. Ele falou, de onde ele é? Eu falei, ele é desencarnado. Ele olhou, eu falei, se você acredita ou não, o problema é seu. Ele me abraçou, ele ficou inteirinho sujo. Eu sou espírita, Virgínia. Eu falei, que bom. E ele é espírita. Que legal, né? Mas é que por isso que ele perguntou. Então, foi através desse médium curador que ele recebeu. E era do merecimento dele também receber aquela cura, né? Não, de Paulo tinha emagrecido 16 quilos. A gente achou que ele fosse desencarnar. Era ir para o hospital, tomar morfina, melhorar. Vim para casa, 1 hora depois, volta para o hospital. A sorte é que a Unimed era vizinha da minha casa. Saía de lá andando, vinha embora. 1 hora e meia depois, volta correndo lá de carro, porque ele estava largado de novo. O que você acha? Que você pensa que é o quê? E fazia tratamentos. Nós viemos tomar passe aqui uma tarde, que o Cido dava passe aqui, nós viemos na loja do Rodrigo, viemos tomar passe aqui também. Aí o Cido falou assim para ele também, hoje você pode tomar sopa na sua casa que você não vai vomitar mais. Ele não parava nada com isso. Aí eu fiz uma sopa, ele tomou e não vomitou mais. Diga. Posso dar um testemunho lá da Verdade Luz? Não entendi. Posso falar um testemunho lá da Verdade Luz? É sobre esse assunto? É. Então vai. Eu tive câncer. É. Era fora do útero. O médico falou para mim que eu teria de 3 a 4 meses de vida se ele me abrisse. E se desse jeito, ou senão eu fechava de novo. Aí eu comecei a frequentar o Verdade Luz. Ter tratamento e tudo mais. Depois eu fiz a cirurgia espiritual, que foi indicada. E na cirurgia falou que o médico ia ter que me operar. Eu ia passar pela cirurgia, mas que o médico iria se surpreender.
E eu quero, eu sempre confiando em Deus, eu vim passar por aqui, pô, não tem que questionar. E eu fui fazer a cirurgia, com a barriga de tipo 8 meses, 9 meses de gravidez, né, espiritual. Eu fui a pé, era longe, não vou falar o local agora, e voltei com dores, porque eu não levei dinheiro para nada. Eu vim a pé com dor em 3 pontos no corte. Inclusive, quando estava fazendo a cirurgia espiritual, eu senti uma dor. Daí eu fui falar, dá mais anestesia. Ela está sentindo dor. Aí eu vim a pé, fiz a cirurgia e o médico, aí eu tinha falado que o médico teria uma surpresa. Quando eu fui no médico tirar os pontos, o médico virou para mim e falou assim: eu abri você, isso porque foi feito 3 biópsias. O médico falou: eu abri você pensando que era uma coisa e era outra. Seu câncer era atrás do outro. Hoje eu tirei todo mundo que estava dentro. Não tem como explicar. Você não falou para ele que fez espiritual? Falei. E ele acreditou? Não. O meu filho, que já partiu, ele era pequeno, ele espetou um pente de cabo. Sabe esse pente de cabo de cabeleireiro? Com tudo. Que no ouvido. Brincando, furou o tímpano. Aí levei ele Epifânio, ele era desse tamanho. E tinha uma turma que eu trabalhava lá no André Luiz, e tinha uma turma de lá que tinha um centro, que era da Neuza Cunha, alguém conheceu? E o marido dela tinha eletrônica. Eu conheci ele. Ela foi embora daqui agora. Então, e ela com ele fazia um curso lá com a gente, mas eles faziam um trabalho de cura lá no centro dela. Ela foi para a Avenida 40, por ali. Bom, e eu fui com o Rafael lá. Porque o Epifânio falou: vai ter que fazer uma cirurgia, porque vamos pingar esse medicamento aí, porque furou o tímpano dele. Os 3 furaram o tímpano. O Rogério furou, o Paulo furou, o Rafael furou, cada um numa época diferente. Bom, aí foi lá e fez a cirurgia espiritual do Rafael, e eu fiquei continuando a pingar os remédios e tal. Ele falou: daqui a um tempo você... Aí eu levei o Rafael lá de volta. Ele falou assim: quem operou? Foi no outro médico? Eu falei: você não sabe quem operou, foi um médico espiritual. Ele falou assim: foi operação espiritual? Eu falei: foi. Ele falou: perfeita. Eu falei: ainda bem, você acreditou, porque você não ia cortar mais nada aqui, não. E não paguei nada, falei para ele. Nem bônus horas? Não, tá bom. Isso. Entendeu? Então, a fé da gente, o merecimento, o lugar sério aonde você vai. O lugar sério. É esse o ponto. Nélios pneumatógrafos. Eu escrevi aqui Gaveta da Esperança, porque tem um livro que chama Gaveta da Esperança, que na época era para mostrar para as pessoas que o espírito pode atuar sobre a matéria sem a mão do médium. Ele pode pintar na tela, ele pode fazer uma série de coisas. Esse livro Gaveta da Esperança era assim: abria uma gaveta, punha um papel em branco e o lápis ali. Trancava e ninguém ficava lá, ficava todo mundo concentrado em volta, para não dizer que entrou alguém. E a mensagem aparecia escrita no papel. E era mais para demonstrar que existia um efeito físico ali, né? Mas esse nome deu o nome de médium pneumatógrafo. Aí, ela é a mais isenta de mistificação, porque ninguém entrou na sala. Né? Quem que ia mistificar alguma coisa? Ninguém. E para encerrar a última frase aqui, ele fala: médiuns escreventes ou psicógrafos, é a comunicação escrita, né? Mas olha o que Kardec fala: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, o mais completo. Proporciona a todos um exame apurado e minucioso da mensagem recebida. Então,
a mensagem escrita, você pode. Por isso que a gente falou para guardar as mensagens, e o Júnior está anotando. Aí na primeira sessão prática, aí na segunda vamos ver como é que vai. Aí nós vamos analisando a frequência daquela entidade, a maneira de escrever a coisa, como funciona, tal, que tem uma. A Hilda que vem aqui como ela de quinta-feira, quando é que agora ela está faltando que está assoberbada na escola. Mas ela recebia mensagem de um rapaz, Pedro. Ela recebeu umas duas. Eu falei, vai guardando para a gente ver o estilo da escrita, para ver certinho, para comparar uma da outra, para ter certeza realmente que nem a gente procurou na internet ou outro lá, para você ver que não é uma mistificação, que não é alguma coisa que está querendo, né, atrapalhar nem nada. Tem que ser um estudo sério, né? Tudo tem que ser muito sério. Então é isso. Ó, é o seguinte, eu estava conversando com o Júnior, com o Odari e com a Dulcinea. E aí, eu estava perguntando o seguinte, porque lá no nosso centro, lá no Verdade e Luz e nos outros, tem entrevista com as pessoas que querem conversar. Então, de quinta-feira, quem quiser fazer entrevista, que venha aqui ali para umas 7h10 mais ou menos, antes da palestra, que vai estar o Júnior, a Dulcinea, aí no dia do curso aqui, o Dari também pode ajudar, se alguém estiver precisando de conversar alguma coisa, o Dari também se prontificou a ajudar, e o Walter também, quando tiver, que ajuda. Então, se alguém precisar ir para alguém falar, porque normalmente a entrevista é assunto particular, né? A pessoa não vai ficar falando perto dos outros, né? Quer conversar em particular, então pode chegar e conversar com eles, que está todo mundo à disposição. Nós temos lá também, no Verdade e Luz, e eu perguntei se tinha aqui, aí eles falaram isso. Então é isso, vou dar a comunicação também daqui. Porque às vezes você precisa conversar com alguém, né? Quer desabafar alguma coisa, quer pedir uma orientação. E dentro do centro é a melhor coisa você fazer entrevista no centro. Por quê? Porque aqui já tem um ambiente saturado de energia positiva. Os amigos espirituais estão aqui para ajudar a gente. Então é interessante que faça aqui, né? Muito bom. Virgínia, Diga, Júnior. eu sugiro que você aproveite a oportunidade, convidar o pessoal para a palestra sábado lá no Verdade e Luz, porque o tema tem tudo a ver com mediunidade, né? Discípulo e disciplina, né? O Arthur Valadares, de São Carlos, vai fazer a palestra sábado no Verdade e Luz, 4h30 da tarde. Ele é famoso e é interessante. As palestras dele são muito boas. Então está todo mundo convidado a participar. O Júlio pôs até na rádio hoje, o Rogério está divulgando pela internet. Avenida 5, Rua 15 e 16. Em frente ao João da Pai, Perto do jornal, né? Quem? Perto do jornal Cidade, né? Não, Avenida 5. Sabe onde é o albergue? Deve poder ser de cidade que tem É do lado que é o albergue. que bairro que é? É Jardim Claré. Sabe onde é o Enxurra, o supermercado lá na rotatória? Anda uma quadra a mais e desce. Pela rua 14, passa a Avenida Rio Claro, anda mais uma quadra, desce ali. Atrás da Pai. 4h30 da tarde. É bom porque é um horário que você vai embora, tá claro ainda, né? A turma não gosta de muito sair de noite. 4h30? 4h30 da tarde, né? Sábado agora. E no outro sábado eu vos falo. E gente, aproveitando a oportunidade, a Casa Espírita Fraternidade oferece aos sábados, às 2h da tarde, né, Cleiton? O estudo sobre as obras literárias do André Luiz, que é sempre citado aqui no COI. É aberto ao público, é rotativo, as pessoas podem vir normalmente. O Cleiton está aqui, né, no curso, no estudo. Se você não tem o livro
ler junto com alguém, ou a casa que tem também alguns exemplares podem prestar para essa finalidade. Então, vamos aproveitar as oportunidades de estudo. Não, peraí, deixa eu entender que meu cérebro não está dando muito certo. De sair às 2. Às 3. Das 2 às 3, sábado aqui. E o sábado que vem, lá, 4h30. Gente, não vai ser só isso. Lá é Aqui é todo sábado. Todo sábado das 2 às 3 aqui. Saiu daqui, vai lá que lá é 4 sábados. Sábado agora é o Arthur Valadares. Mas todos os sábados nós temos palestra lá. Aí no próximo sábado a palestra é minha. Vou falar sobre Leonardo da Vinci. Oh, beleza. É uma história maravilhosa. Bom, todo mundo entendeu as mensagens? Entendeu o que ele está? Então vamos mais uma vez agradecer a Deus, aos amigos espirituais que estiveram aqui conosco, agradecer essas lições de hoje, a Kardec, a Chico, o Emmanuel, o André Luiz, esses maravilhosos, todos os escritores que passam esses livros tão preciosos para que nós possamos estudar, entender tudo isso. Agradecer a Deus sempre por estarmos aqui, por sermos escolhidos para entender essa doutrina e poder divulgar e passar para mais pessoas. Vamos pedir também que envolvam na luz e na paz desse ambiente os nossos amigos que não puderam vir hoje, por algum motivo, que envolvam também os nossos queridos nos nossos lares, os nossos familiares, que envolvam também nossos ambientes de trabalho, e que desça sobre todos nós muita luz, muita paz. Envolva também as pessoas que estão sintonizadas conosco neste momento. Cada um possa receber energias para reequilibrar o corpo físico e o corpo espiritual. E que possamos voltar para os nossos lares nessa luz e nessa paz. Que Jesus, comandados por Deus, através dos seus emissários, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.